Boa noite. Nosso grupo de hoje vai falar sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. Somos alunos de Computação Gráfica, da Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo. O grupo é formado por Isabela D'Agostini, Lívia Andrade, Verena Rony e Vinícius Gomes. Pode passar. Alguns tópicos que serão abordados no nosso estudo é o que é o BIM, por que adotar o BIM, mais uma timeline, decretos e desdobramentos da implantação do BIM na área acadêmica e pública e uma conclusão do nosso estudo. Pode passar. Bom, para a gente começar a falar sobre o BIM, sobre a disseminação nacional do BIM, é muito importante a gente falar sobre o que é o BIM, né? O engano mais frequente é quando define o BIM como um sistema ou uma ferramenta só de modelamento tridimensional. E não é só isso, né? O BIM, ele não é um software, ele não é um programa, ele é um sistema onde você pode utilizar em várias ferramentas, como Revit, ArchiCAD, Navisworks, etc. Então, ele é muito conhecido pela sua parametricidade. Ele não é só um sistema tridimensional. Essa parametricidade é a capacidade de gerar objetos paramétricos, operações editáveis mesmo, que podem ser alterados automaticamente, que dá suporte a qualquer sistema que usa o BIM. Um outro fato que é muito utilizado no BIM, assim, é que ele permite o levantamento de quantidades, uma estimativa de custos, realiza diversas análises de várias disciplinas, como arquitetura, engenharia, uma disciplina de análise energética, acústica, estrutural, enfim. E isso tudo antes da execução da obra, então isso é muito vantajoso, né? E essas simulações permitem que a gente compatibilize várias disciplinas e também prevenir erros, corrigindo eles antes mesmo da obra ser executada. O BIM, com isso tudo que eu falei agora, ele permite uma vasta redução de erros, uma grande otimização de prazos, de entregas, uma maior confiabilidade dos projetos, porque a gente já projeta tudo que vai dar certo e errado logo nessa plataforma, né, nesse sistema. E os processos são mais precisos, né? O planejamento e o controle da obra tem um aumento da produtividade, diminuição de custos, de riscos e uma economia dos recursos que são utilizados na obra. Então, é tudo que o BIM, ele planeja desde a estruturação de uma parede até o orçamento final da pessoa que vai comprar o material para a obra. Então, é uma parametrização complexa, mas que é muito útil nos dias de hoje. Pode passar. Existem várias pessoas que conceituam o BIM, né? Hoje a gente trouxe aqui o conceito do Chuck Eastman, que é um professor do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, e ele foi uma das primeiras pessoas, assim, um dos pioneiros assim no BIM. E o BIM, para quem não sabe, é Building Information Modeling, ou modelagem de informação da construção. Esse aqui é uma definição do Chuck, que é o BIM é uma filosofia de trabalho que integra arquitetos, engenheiros e consultores, na elaboração de um modelo virtual preciso, que gera uma base de dados que contém tanto informações topológicas como subsídios necessários para orçamento, cálculo energético e previsão de insumos e ações em todas as fases da construção. Isso em 2008. O Chuck já estava definindo o BIM como isso. Então, a gente consegue concluir, né, que o projeto que utiliza o BIM, suas especificações técnicas de orçamento, eles podem ser resolvidos de uma maneira muito coordenada e colaborativa, né, entre todas essas disciplinas que a gente falou, sobre arquitetura, energia, desde o dimensionamento de uma parede até a execução da obra. Ou seja, se uma pessoa hoje está executando e mudando uma coisa numa parede, ele parametricamente vai mudar em todas as outras disciplinas. Isso é muito útil, essa colaboratividade de várias disciplinas. Então, ele tem toda essa percepção antecipada das possíveis interferências que é comum em todo o ciclo de obra. Então, eles analisaram tudo isso que eram as dores da obra e solucionaram no sistema do BIM. E esse desempenho e esse cronograma e orçamento, esse cronograma de orçamento da obra bem delimitado é garantido com o BIM, com esse prazo que é cumprido. Então, ele organiza sistematicamente todas as informações pertinentes a uma obra, a um projeto, e ele empodera os projetistas quando eles conseguem já analisar o que vai dar errado e prevenir esses erros. Então, ele é muito mais amplo do que uma visualização 3D ou um software, né? Como a gente já falou anteriormente. Pode passar.
Mas o que são essas dimensões do BIM, né? O BIM tem 6 dimensões. A 3D é a mais conhecida, né? Que é a modelagem tridimensional com informações técnicas, dimensão, local, espaço possibilitado para a obra, etc. E também tem a dimensão 4D, que aí já entra o planejamento do empreendimento, que é adicionado o parâmetro tempo, né? A possibilidade de verificar a evolução da obra ao longo do tempo. E tem a dimensão 5D, que já entra o orçamento, que já é atrelado aos parâmetros de... Você tem um banco de dados de orçamento e você pode analisar sua obra a partir disso. Isso é muito útil, né? Porque você já pode ver a quantidade de insumos que você vai precisar no final da obra. Existe o 6D, que adiciona o conforto, e é contemplado, por exemplo, térmica, análise de sol, energia, tudo isso nessa 6D. Já a 7D é uma operação pós-obra, que são incluídos os modelos paramétricos para manutenção, garantia e operação dos erros que vai ser ocorrido na obra. E o 8D é a segurança do trabalho, que previne e prevê possíveis erros na execução da obra. Hoje em dia, o Brasil está no 5D, que utiliza o orçamento, o planejamento de obra, só que já está começando a crescer essa necessidade de partir para o 6D, ultimamente. Pode passar. No estudo que a gente fez, a gente leu esse artigo e eu trouxe bem rapidinho mesmo para a gente ver onde se aplica. E o BIM ele pode ser aplicado a todas as partes que se relacionam dentro de uma obra, desde do projeto, do arquiteto, até a pessoa que vai comprar os materiais, da pessoa que vai executar a obra desse projeto. Então, o BIM ele é muito amplo para todos que se envolvem no projeto, é algo muito útil. E, enfim, aqui tem um pouco um geralzinho que eu trouxe desse artigo, que eu acho que é muito importante a gente ter essa visualização de como que o BIM pode ser útil para todas as partes envolvidas em um projeto. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dessa timeline do BIM. Quais foram as reuniões e encontros que tiveram para decidir sobre a disseminação do BIM. Bom, em 1996, praticamente na década de 90, do meio para o final, eles começaram a perceber que os custos nas obras e tal, os cálculos não eram tão eficientes, pois havia muitos desperdícios, então, e eles não tinham como calcular com muita precisão como iam ser esses gastos. Então, a partir de 1996, começaram a se discutir esses altos índices de desperdício na construção em decorrência das falhas de projeto. Bom, em 1998, houve a criação do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat. A sigla é PBQPH. Em 2001, houve a realização do primeiro workshop brasileiro de gestão do processo de projetos na construção de edifícios, pela Escola de Engenharia da USP, São Carlos. Em 2002, houve a realização do primeiro TIC, que é um Encontro de Tecnologia da Informação e Comunicação na Construção Civil, pela Universidade Federal do Paraná. Em 2008, durante o ENTAC, que é um encontro que ocorre da ANTAC. ANTAC é o que integra pessoas e entidades envolvidas com a produção e transferência de conhecimento na área de tecnologia do ambiente construído. E durante esse encontro, em 2008, houve a criação do GT Qualidade do Projeto no âmbito da ANTAC. Em 2009, houve uma comissão de estudo especial da ABNT. E em 2012, durante um novo encontro da ANTAC, criação do GT-TIC, que é o Grupo de Trabalho sobre Tecnologia da Informação e Comunicação. Em 2014, portanto, teve o lançamento do Termo de Referência para Desenvolvimento de Projetos com uso da modelagem da informação e da construção, o BIM. Em 2018, por fim, houve o Decreto 9.377, que institui a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM no Brasil, que vamos falar mais à frente, aprofundar nesse decreto mais à frente. Pode passar. Bom, como eu falei, o pontapé inicial para a discussão de métodos de mudar a forma de projetar e principalmente como integrar
todas as áreas de um projeto, tanto os custos quanto a parte da engenharia civil integrada com a arquitetura, tudo isso resultou na criação do BIM. E aí o pontapé inicial foi que eles perceberam que havia 30% de desperdício nas obras na década de 90, e isso era um gasto que era um imprevisto muito grande durante as obras. Pode passar. E daí eu vou falar alguns tópicos do porquê adotar o BIM, sendo que a Lívia já falou bastante das características do BIM, e por si só essas características já dizem o porquê é bom adotar o BIM, mas enfim, eles integram as decisões de projeto, tanto a área da engenharia civil, quanto da arquitetura, quanto projetos elétricos, hidráulicos, e também já calcula todo o custo com uma grande precisão do projeto inteiro e integra todas essas áreas, o que era uma dificuldade antes. Um projeto, às vezes, chegava na obra completa, o outro projeto já estava meio completo, e isso causava muitos imprevistos durante a obra e acabava gerando um custo maior no final que ninguém esperava. Bom, o BIM também consegue prever certos imprevistos da obra, no caso da colocação, da junção da arquitetura com a engenharia, ele consegue ter uma noção melhor a partir do 3D, a partir do 2D, de como juntar isso tudo num projeto só. Além disso, o BIM promove muito o trabalho colaborativo, porque ele é um espaço onde pode se integrar diversos projetos de diversas áreas. Então, ele integra tanto o trabalho como o espaço também. Você pode integrar no projeto que você vai começar um espaço que já havia antes ali no ambiente. Então, é muito mais fácil fazer essa conexão do novo a ser construído com o que já havia anteriormente no espaço. Bom, o BIM também ajuda na gestão, tanto de gastos, quanto tabelas de quantidade de material, diversas tabelas de informações. Pode passar. Agora eu vou falar, né, especificamente sobre os decretos e os desdobramentos desses decretos. Diferente do decreto de 2018, o decreto de agosto de 2019 foi o decreto que realmente instituiu essa estratégia de disseminação, que é o decreto 9.983. O que ele diz nesse decreto? Em palavras técnicas, difundir o BIM, esse decreto ele vai falar sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM e como que ela foi instituída no país. Ela foi instituída com a finalidade de promover o BIM no país e tornar também o país um ambiente adequado para a utilização do BIM. E aí, com isso, foram utilizados alguns pontos objetivos para que isso fosse possível. O primeiro, difundir o BIM e os seus benefícios. E como que faria isso? Primeiramente, através dos meios de comunicação, que seria as redes sociais, também por artigos, por eventos, que agora na pandemia não tem como realizar, mas, eles pretendem que isso aconteça para poder ampliar essa disseminação do BIM. E sensibilizar também os atores quanto à necessidade da utilização do BIM nos projetos. Divulgar instrumentos de apoio ao uso do BIM, como os guias e as plataformas BIM, coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM. O que seria isso? O governo, antes de ter essa adoção do BIM, ele tem que se adaptar para poder conseguir utilizar a plataforma de uma forma que seja proveitosa. Então, mapear, planejar, implementar mudanças estruturantes para o uso do BIM e aprimorar os processos internos. E também é importante que o governo ele estabeleça um uso do BIM e disponibilize alguns modelos de construção que são padrões para serem utilizados por outras empresas de engenharia e de construção. Um outro ponto é criar umas condições favoráveis também para o investimento público e privado do BIM. Como, por exemplo, investir no BIM e também incentivar que não somente as grandes empresas de engenharia ou o governo utilize o BIM, mas também as micro
e as as micro e pequenas empresas, porque senão o BIM ele acaba ficando muito restringido a uma parte só. Então, se você amplia para uma maior parcela, essa disseminação se torna mais ampla. É importante também estimular a capacitação no BIM, porque a gente sabe que o BIM ele é uma plataforma que pode ser um pouco intuitiva, mas também é uma plataforma que tem muita informação. Então, se a pessoa não souber utilizar todas essas informações da forma correta, se ela não souber se planejar, pode ser que no final o resultado final não seja o esperado ou de tanta qualidade. Então, é muito importante a gente capacitar as pessoas que vão usar o BIM, gestores, servidores públicos, e também muito importante estimular a inserção do BIM no ambiente acadêmico, como na graduação e na pós-graduação, que é o que está acontecendo no nosso caso agora. A gente está aprendendo em duas disciplinas, a gente está aprendendo o BIM, que é o Revit e o ArchiCAD. É importante que isso continue também nas outras universidades do país. Uma coisa mais técnica e jurídica, propor atos normativos que estabeleçam alguns parâmetros para as compras e as contratações públicas com o uso do BIM, que é exigir o uso do BIM em programas do governo com recursos orçamentários do Poder Executivo Federal. E desenvolver, por último, a plataforma e a Biblioteca Nacional BIM. Então, diferente desse decreto que eu falei agora, que foi o decreto que instituiu essa disseminação, o decreto 10.306, de 2 de abril de 2020, vai ser o decreto que vai falar como que vai acontecer essa estratégia. Como que o BIM como eles planejaram para instalar o BIM no país, que vão ser as 3 fases de disseminação, de implantação. A primeira fase, ela está planejada para começar em janeiro de 2021. Como que vai ser? Eles pretendem utilizar o BIM em desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia, que sejam de grande relevância para a disseminação do BIM e que realizem construções novas, ampliações ou reabilitações. Já na segunda fase, além de realizar isso que eu falei, ele vai ter que realizar também reformas e continuar sendo projetos que sejam de grande relevância para a disseminação do BIM. E essa execução pode ser direta ou indireta também. A terceira fase, ela vai realizar as mesmas coisas da segunda. A diferença é que não somente as obras de grande relevância vão entrar nessa terceira fase, mas também as obras de média relevância. Com isso, com toda essa estratégia de disseminação, a gente espera um resultado obtido com ela. Então, um dos resultados principais é assegurar a produtividade do setor de construção civil. E isso a gente consegue explicar também com esse segundo tópico, que é melhorar o planejamento das obras. Por quê? O BIM ele nos permite melhorar o planejamento da obra, dar uma confiabilidade maior ao cronograma, seguir prazos melhores, concluir o trabalho de uma forma mais organizada, e isso, consequentemente, vai assegurar uma maior produtividade e também uma maior qualidade da obra. O BIM também permite, a gente objetiva reduzir os resíduos sólidos e, consequentemente, tornar a construção mais sustentável e reduzir os custos. Por quê? Como as meninas já falaram, o BIM ele permite que a gente, enquanto você está construindo, à medida que você vai construindo, ele calcula a quantidade de material que você está utilizando, o orçamento. Então, você vai vendo se você vai precisar colocar mais material, menos, e isso já vai e evita desperdício e, assim, consequentemente, reduz custos. E também elevar o nível de qualificação profissional na atividade produtiva. Porque se a pessoa sabe usar o BIM da forma correta, consequentemente, ela vai conseguir garantir tudo isso que eu acabei de falar, da produtividade, do planejamento, da redução de custos, e assim conseguir utilizar o BIM na melhor forma possível. Bom, agora eu vou falar um pouco do BIM na área acadêmica, da disseminação do BIM na área acadêmica. Vou começar falando alguns pontos positivos, características e depois alguns desafios analisados em alguns artigos que pegamos para estudar. Pode passar. Bom, começando pelos pontos positivos, são bastantes.
a maioria baseados já nas características que nós citamos no início do trabalho, mas no processo de aprendizagem e ensino em faculdades, o BIM facilita a observação do projeto, facilitou a aprendizagem através das imagens reais, através do 3D e através de experiências imersivas, onde o aluno tem um contato e consegue visualizar ao mesmo tempo que ele vai fazendo o projeto, vai fazendo a planta baixa, ele já vai vendo o 3D, ele consegue ter uma noção também dos gastos, já aprender como analisar esses gastos, analisar os materiais. Então, ele integra realmente várias áreas da construção. Além disso, a colaboração é muito importante nas atividades envolvidas com o BIM, porque, como eu já disse, o BIM abrange várias áreas, tanto da construção civil quanto da arquitetura e até um pouco de gestão econômica. Então, a colaboração entre os alunos é muito importante, tanto um ajudando o outro na área que não sabe, até fazer um trabalho colaborativo, onde integra tanto a arquitetura quanto a engenharia civil nesse sentido. E essa experiência imersiva que o BIM proporciona aumenta também a rapidez de aprendizado que o aluno pode ter, através da visualização e o entendimento melhora. Além disso, o BIM é muito importante no ensino superior para desenvolver componentes curriculares multidisciplinares, pois, como eu já disse, ele integra várias áreas do conhecimento. Pode passar. Bom, agora eu vou abordar um pouco dos desafios do cenário acadêmico brasileiro na implementação do BIM no ensino superior. O primeiro ponto, e talvez o mais relevante, é que, como eu já disse, o ponto principal do ensino com BIM é a integração entre várias matérias. E no ensino superior brasileiro, raramente a gente vê matérias sendo ministradas de forma integrada com outras. Então, essa fragmentação do ensino superior, onde cada matéria não se conecta com a outra de forma direta, atrapalha um pouco essa exploração do BIM, porque ele poderia ser muito melhor explorado se algumas matérias realmente se juntassem, fossem colaborativas no aprendizado do BIM, porque ao mesmo tempo que você estivesse aprendendo estruturas em uma matéria, você estaria aprendendo modelagem em outra, e pudesse juntar isso. Só que, infelizmente, nas faculdades brasileiras ainda não ocorre essa multidisciplinaridade nas matérias. Bom, outro ponto é a falta de profissionais qualificados e proficientes para o ensino do BIM no Brasil. Como sabemos, é um software que abrange várias áreas do conhecimento, embora seja uma boa forma de passar o conhecimento, a pessoa que está passando aquele conhecimento precisa ter uma qualificação boa para apresentar aquele conteúdo, de forma que os alunos absorvam o conhecimento. E nem sempre as faculdades disponibilizam esse tipo de aprendizado para os professores, para que eles se capacitem para poder dar esse tipo de aula para os alunos. Enfim, outro empecilho é a falta de conhecimento sobre as plataformas BIM, que pode resultar em uso ineficiente do programa. Pode passar. Bom, falando um pouquinho sobre um estudo feito por Barison e Santos em 2010, ele pontuou 3 possíveis tipos de obstáculos da disseminação do BIM no Brasil. O primeiro é o ambiente acadêmico, que ele requer tempo, motivação, recursos, regras e currículo para integrar isso tudo. Então, o ambiente acadêmico já é o primeiro ponto que podem ser um obstáculo na disseminação do BIM no Brasil. O segundo ponto são os conceitos do BIM. Ensino individualizado, ensino tradicional, pouco trabalho em equipe e falta de colaboração. Ou seja, se o BIM for aplicado de uma forma errada, fragmentada, de uma forma não muito eficiente, não vai fazer muito sentido,
pois o seu conceito inicial, que é a integração de várias áreas, se perde. E, por fim, ferramentas BIM, criatividade, aprendizagem, ensino e conhecimento. Se não tiver um profissional capaz de passar aquelas ferramentas de forma apropriada e com conhecimento para os alunos, também não vai fazer muito sentido, pois as ferramentas não vão ter um domínio certo para ser passado como aprendizagem. Pode passar. Bom, e só para mostrar um pouquinho desse último estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2018, com os seus próprios alunos do último período do curso de Arquitetura e Urbanismo. Como a gente pode ver aqui, a maioria dos estudantes não dominam ainda os softwares BIM. Tanto o ArchiCAD quanto o Revit, eles costumam dominar mais softwares que são mais tradicionais, como o ArchiCAD ou a modelagem do SketchUp, mas dá para ver por esse gráfico que a disseminação do BIM no Brasil e nas universidades ainda não completou o avanço que deveria para ser implementado. Pode passar. Eu vou falar agora um pouco sobre a relação do BIM e o setor público, de que forma que o setor público pode colaborar para essa disseminação do BIM e de que forma que o setor público também pode ser beneficiado com essa disseminação, né? Já foi dito aí anteriormente que essa adoção formal do BIM pela esfera governamental brasileira ainda é uma situação nova. Teve esse avanço aí principalmente em 2018, quando foi lançado o primeiro decreto da Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. Pode passar. Então, aí, na pesquisa anual da indústria de construção de 2015, que foi divulgada pelo IBGE, revelou que 30% revelou que o setor da construção brasileira movimentou 354,4 bilhões de reais e que desse valor, cerca de 30% veio de investimentos públicos. E dessa forma se evidencia, né, que há uma importante participação governamental nessa área da construção no Brasil. E também a partir disso a gente pode inferir que o setor público ele vai ser um grande beneficiário dessa inserção do BIM no Brasil, né? Pode passar. Jack Cheng e Kikilu, em 2015, eles fizeram uma pesquisa em 14 países onde foram analisadas e comparadas a adoção do sistema BIM nesses países, né? E a partir disso, eles perceberam que o setor público desempenhava um papel primário na condução da indústria nesse processo de transição entre o sistema CAD 2D para esse sistema BIM, né? E aí eles definiram que os 6 principais papéis a serem exercidos pelo governo são os seguintes. Esse fluxograma a gente tirou de um artigo que está no nosso referencial teórico do trabalho, né? O setor público ele tem o papel de iniciador e condutor, onde ele vai estabelecer objetivos e metas de inserção do BIM, comitês, atividades. Tem também o papel regulador, onde ele vai estabelecer diretrizes e padronizações. O papel também de educador, criando programas e planos de treinamento, além de inserir o ensino do BIM na educação universitária do Brasil. Ele tem também o papel de agente financiador, dando suporte financeiro para a implementação do BIM, e demonstrador, criando projetos piloto, planos BIMs e teste de tecnologia, mostrando para a população e para investidores, principalmente, né, os usuários da construção, que esse sistema ele traz lucro e que ele é um sistema benéfico para a construção. Ele tem também um papel de pesquisador, criando projetos e colaborações com instituições de pesquisa, criando estudos que mostrem as vantagens desse sistema, né? Pode passar. Nesse artigo também, eles fizeram uma pesquisa enviando um questionário para profissionais da área da construção e usuários de BIM.
usuários do BIM, né? Que essa pesquisa foi feita em 2019 e eles queriam descobrir quais os papéis que o setor público deveria assumir prioritariamente nessa disseminação, né? E aí teve como principal a maioria dos participantes votaram que o principal papel seria o papel de regulador, com 88% dos votos, né? Depois seguido pelo de iniciador, barra condutor, e também o de demonstrador. É interessante também perceber que esses principais papéis, eles estão sim inseridos na estratégia de disseminação do BIM no Brasil, né? Então, dessa forma, essa estratégia ela se propõe a difundir o BIM e seus benefícios, coordenar a estruturação do setor público, desenvolver normas e criar bibliotecas nacionais de BIM para auxiliar essa produção, né? Esse contato com o BIM. Pode passar. Então, a partir desse trabalho, a gente chegou a uma conclusão que, sim, é inegável que medidas institucionais estão sendo tomadas para que o BIM seja implementado no Brasil, como, por exemplo, estão sendo lançados esses decretos, esses comitês, e também está aumentando a divulgação de trabalhos acadêmicos sobre a área, mesmo que ainda tenha muito para crescer, já estão sendo lançados aí em encontros e conferências sobre o BIM. Entretanto, ainda há um longo caminho para se percorrer, porque as áreas de disseminação, de difusão do BIM no Brasil, elas ainda são um pouco desbalanceadas e um pouco desorganizadas no Brasil. Pode passar. E aí uma problemática que limita esse comprometimento de atores chaves na disseminação do BIM, né, é por não se ter uma noção clara dos custos envolvidos nessa migração de um CAD 2D para um sistema BIM. E também não se tem um desconhecimento do retorno dos investimentos necessários para essa transição, né? Então, dessa forma, os investidores, o setor público e os grandes, os profissionais da construção acabam não tendo tanta confiança nessa transição. Um papel importante, né, do setor público nessa problemática seria como papel demonstrador, conduzindo aí projetos pilotos a fim de compartilhar os fatores de sucesso, mostrar quais os benefícios do BIM, quais as lições que foram aprendidas ao se testar esses produtos, essas novas tecnologias. Isso já acontece hoje em países como Holanda e Singapura, por exemplo, né? Mas no Brasil essa metodologia, esse papel de demonstrador ainda não é muito aproveitado, então ainda tem muito o que crescer. E dessa forma, com esse papel demonstrador sendo efetivo, os benefícios do BIM seriam mais difundidos, né? E esse sistema seria mais aceito nesse setor de construção e aceleraria esse processo de disseminação do BIM no Brasil. E foi isso a nossa apresentação sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM no Brasil. Obrigada. Obrigado.